E aí, polêmicos? E aí, polêmicas? Vocês sabiam que alguns filmes acabaram sendo proibidos, outros até mesmo banidos de alguns países por conterem várias polêmicas? Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Bom, prepara sua pipoca, acomode-se porque hoje nós vamos falar um pouco sobre as polêmicas que alguns filmes acabaram se envolvendo. Bora conferir. Eu estou sentindo uma treta. Em Hollywood existem alguns filmes que acabam gerando algumas polêmicas, sejam elas pelos temas abordados, um pouco não convenientes para o público, conteúdos muito violentos, conteúdos até explícitos demais, seja também por problemas na produção, confusões entre os bastidores, e a gente vai abordar alguns temas aqui. E a gente já vai abrir a nossa lista com um filme que provavelmente talvez em algum momento você já tenha ouvido falar se você nasceu até os anos 90. O filme Holocausto Canibal. Ele foi lançado na década de 80 com um formato de documentário, onde um grupo de documentaristas foram para a Amazônia para gravar um documentário sobre uma tribo local, só que desapareceram misteriosamente, até que um antropólogo, junto com uma outra equipe, vai investigar o que aconteceu e lá eles descobrem que tribos canibais habitam o local. E ao encontrarem as filmagens da equipe que sumiu, eles percebem que essa equipe virou um jantar. Mas vamos ver o que temos aqui. Comida! A direção foi de Ruggero Deodato, acho que é assim que fala, e ele usou a técnica de found footage, que não era tão conhecida na época, e exatamente usou found footage para deixar a obra um pouco mais realista, e como na época não existia internet, fazer o público acreditar de que aquilo realmente aconteceu, o que acabou gerando uma grande polêmica e dando mais atenção para o filme. O filme ele tem várias abordagens chocantes e perturbadoras, mostram pessoas sendo torturadas, sendo comidas vivas e até tem tortura de animais. Nossa. O quê? E até tem tortura de animais. Filha da... Eu acho uma puta falta de sacanagem. Na época foi uma polêmica. Muita gente acabou denunciando a produção, que acabou sendo acusada de realismo, de que realmente pessoas morreram durante as gravações. E eu assisti o filme, e eu que sou acostumado com filmes de terror, eu realmente fiquei bem chocado e perturbado com as cenas que eu vi. Também. Tem a cena do empalamento de uma mulher que cometeu adultério, e ela fica numa tora com a boca aberta, enfim, é horrível. É horrível isso. Horroroso. Horrível. Um espanto. Me faz mal. E essas cenas muito realistas, muito violentas, é claro que acabou dando ao diretor um baita de um processo que teve que provar para a corte italiana que os atores estavam realmente vivos. Mérito até para os atores que tiveram uma boa atuação, mas os atores assinaram uma cláusula no contrato que eles tinham que sumir depois que o filme foi lançado, exatamente para dar essa polêmica para a imprensa italiana, para a imprensa mundial, para o filme ganhar notoriedade. Mas os animais não tiveram sorte, já que os animais realmente morreram durante as filmagens. E hoje o Holocausto Canibal é exibido em diversos países, alguns continuam proibido e aqui no Brasil você consegue encontrar aí em algumas plataformas digitais. E em 1999 nós tivemos A Bruxa de Blair, que cravou de vez o estilo found footage em Hollywood e teve, claro, uma inspiração no Holocausto Canibal. No filme a gente vê 3 estudantes de cinema adentrando as florestas da cidade de Maryland atrás da lendária Bruxa de Blair. Eles desapareceram misteriosamente e um ano depois, uma sacola de rolos cheia de filmes e fitas de vídeo é encontrada e as imagens registradas pelo trio mostram pistas do destino sombrio que eles tiveram.
O filme foi feito com o VR dos atores, uma barrinha de cereal e um suco. E o filme se tornou polêmico graças à sua campanha de marketing que revolucionou Hollywood. Vocês podem esperar de tudo de mim, até porque eu tô aqui para fazer a diferença no mercado. O filme foi lançado numa época que a internet ainda não era popular. O que ainda dava mais veracidade para as imagens e gerava mais polêmicas se era ou não real tudo aquilo. E um site fake foi criado um pouco antes do lançamento do filme, falando sobre a lenda da Bruxa de Blair, colocando o desaparecimento dos jovens, o que deu mais credibilidade. Nesse filme os atores também tiveram que ficar sumidos por alguns meses para dar veracidade para a história. Os nomes deles foram realmente usados no filme. E o terror ele trouxe uma legião de fãs que acabaram criando várias teorias e histórias sobre o enigma que ficou da Bruxa de Blair, onde o vilão não foi mostrado, deixando aí um mistério dentro do filme. O filme foi um fenômeno comercial, é um dos filmes com maior custo-benefício da história do cinema. Novamente, com o orçamento lá do VR dos atores mesmo, o filme conseguiu lucrar 240 milhões de dólares. Ô, louquinho meu! E tantas polêmicas acabou fazendo o filme hoje ser um dos mais cultuados do gênero. E agora nós vamos falar de outra produção italiana que é Salò ou 120 Dias em Sodoma. De Sodoma. Não é em Sodoma? De Sodoma. De Sodoma? O que eu disse? Salò ou 120 Dias em Sodoma. E como é que é? De Sodoma. O que eu disse? É em Sodoma? Como é que é? De Sodoma. Sob a direção de Pier Paolo Pasolini, o filme foi muito repudiado quando foi lançado na década de 70, mais precisamente 75, onde a trama se passa em 1944, na cidade de Salò, na época nazista, onde 8 fascistas sequestraram 16 jovens e os aprisionaram em um palácio que é vigiado por guardas. Lá dentro, os jovens são escravos sexuais dos fascistas que irão cometer experiências de prazer sexual, masoquismo, tortura e até morte dos jovens. Meu Deus. O filme é baseado no livro do Marquês de Sade e a adaptação ela tem um cunho político. Ela faz uma crítica à política italiana da época e também faz uma crítica à Igreja Católica e ao fanatismo da religião. Só que o filme ele aborda tudo isso com temas como crueldade humana, abuso de poder, autoritarismo, formas de corrupção, até consumismo capitalista. Tudo isso numa narrativa chocante e perturbadora. O filme tem cenas de humilhação, estupro, sadismo. Não. Tem até cenas de pessoas que são mergulhadas em fezes, comendo fezes. Ai, viado, que é isso? Ai, que nojo! E isso na época, imagine em 75 lançar um filme desse. Porra, pelo amor de Deus. É bizarro, é absurdo, ele foi chocante, ele é considerado um festival de orgias dentro do filme. Ela é muito safadona, ela. E muitos falam que o filme é doentio e não pode ser levado como uma obra de arte. Amiga, não tenho como te defender. Não tenho como ficar do teu lado. O diretor sempre foi muito polêmico, quis sempre chocar muito a audiência e uma curiosidade é que ele foi assassinado meses depois do lançamento do filme. Ai! O filme foi banido e proibido em mais de 50 países. Foi a Chiquinha. Foi a Chiquinha. Fora! Foi a Chiquinha. Fora! Foi a Chiquinha. Fora! 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 E até hoje é uma das obras que mais chocou na história de Hollywood. E agora vamos falar de um filme recente, lançado em 2018 pelo polêmico e chocante Lars von Trier,
a casa que Jack construiu. E na trama, a gente acompanha Jack, um cidadão comum que vai ter um encontro com uma mulher e ele tem um inesperado prazer em matar essa mulher. Com o descaso das autoridades, da sociedade muito fria e que não levou muito isso a sério, ele começa a ter mais prazer em elaborar mais assassinatos. Todos os corpos ele leva até um frigorífico e todos os casos ele compartilha com o sábio Virgílio. O filme é repleto de frases de efeito, simbologias, críticas sociais a essa frieza e crueldade que é o ser humano. O filme tem uma narrativa mais polêmica, com abuso sexual, aquela violência gráfica explícita. O quê? O filme teve um grande repúdio no Festival de Cannes, que muitas pessoas saíram no meio da sessão inconformadas com as cenas de violência que o filme estava trazendo. Ainda mais na morte de 2 crianças durante a trama. O quê? E ainda uma mulher que tem o seio arrancado enquanto ela grita e simplesmente é ignorada pela sociedade. No, God, please, no! 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 Que serve de crítica, mas as cenas são muito cruas, muito frias, muito carregadas e isso acabou gerando muito desconforto na audiência. E outras cenas ainda que causaram mais repúdio na audiência, como a cena em que o protagonista corta a pata de um pato. A pata de um pato. Vamos pro relacionamento dos dois. Se divorciaram. E algumas cenas também causaram repúdio na audiência, como a cena do pato. Tem uma mulher que tem a cabeça esmagada, ele sufoca uma senhorinha, enfim. São cenas que realmente desagradaram a audiência. E a obra, ela tenta mostrar isso como é citado pelo protagonista e como o próprio diretor falou, de que a mulher, ela sempre é a vítima e o homem, ele já nasce culpado. O filme, ele causou muita polêmica, foi proibido em alguns países e tá aí a serviço de alguns streamings, caso você queira assistir. Acho que não. Você já ouviu falar no filme A Serbian Film? Este provavelmente é um dos filmes mais polêmicos da história do cinema. Não diga! Digo! Que coisa! Aqui no Brasil ficou conhecido como A Serbian Film, um terror sem limites, porque o negócio, ele é sem limites. Ele foi criado para chocar a audiência. A direção é por conta desse rapaz que vocês estão vendo aí, que eu não sei pronunciar o nome dele. E é uma produção sérvia. E na trama a gente acompanha a história de Milos, um ex-ator pornô que vive sua aposentadoria tranquilamente feliz com a sua família. Mas os problemas financeiros começam a aparecer e ele precisa voltar para a indústria pornográfica, onde ele acaba recebendo uma proposta para um pornô experimental e assina um contrato às escuras para um projeto, sem saber muito a respeito do que ele está se envolvendo. Aos poucos ele percebe que esse projeto é doentio e logo ele terá que proteger a sua família e a si mesmo. O filme é extremamente chocante, doentio e perturbador com todas as coisas que ele aborda dentro do filme. A gente tenta entender qual é a mente criativa e doentia do diretor de conseguir fazer uma obra dessa. O filme traz cenas com pedofilia, necrofilia, tortura, mutilação, estupro de bebê. Ah não, sério? Que até causou uma revolta nas pessoas e um repúdio enorme no filme. O filme logo, com certeza, foi banido em diversos países. Ele até hoje não é exibido em vários deles. Ele sofreu várias ações judiciais que precisaram interromper as suas exibições. Chama a polícia! Por favor, chama a polícia! O diretor provou que a cena do bebê é falsa em uma dessas acusações. E realmente, gente, eu não assisti o filme ainda, eu confesso, mas de tanto pessoal falar, o negócio deve ser
punk. Deve ser muito pesado. Na verdade, o bebê era um animatronic e o diretor teve que provar isso, ele teve que provar que ninguém, de fato, sofreu violência durante os sets. O diretor, na verdade, ele queria fazer uma crítica ao sistema capitalista que a gente... Como sempre. Ele sempre queria fazer uma crítica. A defesa dele é que ele quis mostrar a Sérvia como ela era nos anos 90, 80, que era basicamente uma cidade sem lei, você fazia o que você quisesse. E ele mostra que a gente entra às cegas nesse sistema capitalista que empurra pra gente toda a força dele e a agressividade dele em cima da gente que sofre cada vez mais a pressão desse sistema. Muita gente falou que o filme só queria chocar mesmo, que não tem questões aí envolvidas sociais e que o diretor só quer mesmo causar desconforto e chocar a audiência. Simplesmente ser polêmico, né? As polêmicas e os processos judiciais fizeram aquele marketing reverso pro filme, fez o filme querer ser mais conhecido, muita gente criou muito interesse pra ver como é a obra, o quão chocante ela é. Na verdade, o público ele tem essa atração pelo proibido, em saber das polêmicas. Acho que isso realmente acaba, para muitos filmes, acaba dando muito certo esse marketing. E tudo isso fez com que a Serbian Film fosse um dos filmes mais polêmicos e chocantes da história do cinema. E vocês, cinemeiros, quais desses filmes vocês já assistiram? Já ouviram falar sobre as polêmicas? Comenta aí pra gente. Teve algum que você achou muito chocante, apesar que todos, né, são chocantes, mas tipo, muito absurdo, fora do comum, deixa aí na lista. Tem outros filmes tão chocantes quanto esse, se vocês quiserem a gente pode fazer uma parte 2 e trazer outros 5 filmes polêmicos da indústria cinematográfica. É isso aí, mais um Cinemaverso vai ficando por aqui, até o próximo vídeo.